A paz do Senhor Jesus, meus queridos, mais uma vez aqui estamos para juntos estudarmos a palavra de Deus. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e hoje nós estaremos estudando a quinta lição da nossa revista da Escola Dominical, onde nesse trimestre, nesse último quarto trimestre do ano de 2023, estamos estudando sobre missões. Missões está no coração de Deus. E o Senhor quer nos despertar para realizarmos a obra missionária. Amado Deus, em nome de Jesus, nessa hora eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, meu Deus, que temos de estudar a Tua palavra. Espírito Santo, quero te pedir que conduza esse estudo, quero te pedir que nos revele a Tua palavra, quero te pedir que nos ensine, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amados, para você que ainda não acompanhou os nossos vídeos, os nossos estudos, eu quero lembrar você que nós já ministramos 4 lições nesse trimestre, né? Como eu disse, hoje é a quinta lição, a lição que será ministrada no dia 29 de outubro nas nossas igrejas. Nós já estudamos falando sobre a grande comissão, um enfoque etnocêntrico, que foi a primeira lição. Segunda lição, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. 3 lições, missões transculturais no Antigo Testamento. 4, missões transculturais no Novo Testamento. E hoje nós estaremos estudando sobre submissa ao tema uma perspectiva de missões, ou uma perspectiva pentecostal de missões. Se você quiser saber o que nós estudamos sobre cada um desses temas, eu convido você a assistir às nossas aulas que já estão disponíveis aí no nosso canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Pois bem, o texto nos diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 8. E também versículo 14 até o versículo 18. Depois você pode estar lendo aí na sua palavra, na sua Bíblia, para você ter consciência desses textos bíblicos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 8 e também 14 até os 18. A introdução nos diz assim: uma característica notável do movimento pentecostal, desde o seu início na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Amém. Amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus Cristo, ele prometeu para os seus discípulos, na ocasião em que ele esteve aqui na terra: não vos deixarei órfão, não vos deixarei órfão. Jesus foi para o céu, rogou ao Pai que enviasse o Espírito Santo com poder e autoridade. E a palavra do Senhor nos diz que a igreja primitiva, ela foi cheia do Espírito Santo. Ela revolucionou a sua época. Ela revolucionou a sua geração. Calcula-se que no espaço aproximadamente de 30 anos, que é o período que cobre em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 até o capítulo 8, calcula-se que os acontecimentos ali aconteceram no espaço de tempo de 30 anos. Nesse tempo, a igreja primitiva, ela evangelizou, ela discipulou, ela traiu almas para os pés de Cristo, através da pregação das boas novas. Inclusive, amados irmãos, naquela época, a palavra de Deus ainda estava em formação. Acredita-se que o evangelho mais antigo é o evangelho de Marcos, acompanhado com o evangelho de Mateus.
E são evangelhos que são evangelhos que foram escritos aproximadamente 15 anos depois de Cristo. Porque a igreja primitiva, a princípio, os apóstolos acreditavam que não tinha necessidade de deixar registradas as palavras de Cristo, porque ao mesmo tempo eles acreditavam que Jesus viria nos seus dias. Mas o tempo passou e surgiu sim essa necessidade de deixar guardados, registrados os ensinamentos de Cristo através das testemunhas que viram o Senhor Jesus. E a palavra do Senhor nos diz, que não só a igreja primitiva, mas a igreja extra-bíblica, a igreja fora da igreja primitiva, a igreja do 2º século, a igreja do 3º século, eles continuaram realizando a obra missionária. Eles eram aquecidos pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que move o nosso coração, que move a nossa alma. É o Espírito Santo que nos inquieta, que nos usa para transmitir as boas novas para outras pessoas. Uma perspectiva pentecostal de missões. Somos evangélicos. Por que o comentarista inicia esse primeiro ponto dizendo somos evangélicos? Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza o compromisso com Jesus a partir do novo nascimento. Então, irmãos, quando o comentarista diz que somos evangélicos, ele está querendo dizer que nós aqui da nação brasileira não somos conhecidos como evangélicos, mas quando você começa a estudar um pouquinho sobre os nomes que foram dados à igreja, os cristãos de um modo geral, você observa que baseado na história, baseado na vida deles, baseado nos acontecimentos em torno da vida deles, eles vão recebendo nomes diferentes. A palavra do Senhor nos diz que a igreja primitiva, a princípio, eles eram conhecidos como crentes. Depois eles passaram a ser conhecidos como os do caminho. Lá vem aqueles que são os do caminho. A palavra do Senhor também nos diz, em Atos dos Apóstolos, que a igreja, os crentes, também passaram a ser conhecidos como cristãos. E aí, fora outros nomes, que com certeza a igreja passou a ser chamada, e a palavra do Senhor nos diz e o comentarista está querendo nos ensinar que entre vários nomes que o povo de Deus pode receber, nós também estamos conhecidos como evangélicos. Nós somos evangélicos. Mas por que evangélico? Evangélicos, evangelho. Evangélico, irmãos, é aquela pessoa que tem um compromisso maior com Cristo. Porque existe aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas por enquanto não se decidiram em servir a Deus. Existe aqueles que são simpatizantes do Evangelho ou simpatizantes dos evangélicos. Simpatizantes dos evangélicos são aqueles que não criticam, não falam mal, acham bonito, acham interessante, admiram a vida que os evangélicos levam, mas até então não tomou uma decisão de mergulhar no oceano do Espírito e fazer parte de um mesmo povo, de uma mesma fé. Então, esses são os chamados simpatizantes dos evangélicos. Então, lembrando que o tema da lição é falar sobre uma perspectiva missionária através da unção do Espírito Santo, através da capacidade que o Espírito Santo concede aos crentes. Por enquanto, eu não estou dando ênfase aqui sobre os rótulos, os títulos chamados de pentecostais. Então, a princípio, eu estou falando sobre o termo evangélico. Então, nós somos a Igreja de Cristo no Brasil, é chamado também de evangélicos, porque os evangélicos, nós destacamos muito sobre o novo nascimento, sobre a necessidade de nascer de novo. O evangelho ou o evangélico,
ele demonstra, ele não sai gritando para todo mundo, eu sou uma nova criatura em Cristo, agora eu sou cristão, agora eu sou evangélico. Não, é raro alguém dizer isso, é raro alguém fazer isso, porque não existe, a princípio, o evangélico, a princípio, ele não vê como necessidade maior essa preocupação de sair dizendo para todos que agora ele é evangélico. Não existe essa necessidade, por quê? Porque o evangélico, ele nasceu de novo. Ele provou do novo nascimento. Ele não foi convencido por alguma religião, ele não foi convencido por filosofias humanas, ele não foi mudado debaixo de pressão, ele não foi transformado para agradar A ou B, mas ele teve um encontro com Cristo, ele reconheceu que ele era um pecador e que ele precisava da graça de Cristo, então ele nasceu de novo. E ao nascer de novo, o evangélico ele passa a produzir um novo comportamento, ele passa a produzir novos frutos. Está escrito em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, Paulo nos apresenta uma lista sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Então, as obras da carne, os irmãos já sabem, né? Impureza, prostituição, imoralidade, homicídio, mentira, etc, etc. Se você quiser saber mais detalhes, depois você pode estar lendo lá. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Nesse mesmo contexto, nesse mesmo capítulo, Paulo fala sobre as obras do Espírito, que são paz, amor, fé, mansidão, temperança, longanimidade, bondade. Tudo isso são frutos, obras de alguém que nasceu de novo, obras produzidas pelo Espírito Santo na vida de um evangélico. Por que evangélico? Por que evangelho? As palavras parece que são sinônimas, né? Quando falamos de evangélicos, né? Nós estamos falando sobre sermos discípulos de Cristo. Ouça bem, existem 4 evangelhos na Bíblia Sagrada: Mateus, Marcos, Lucas e João. É apenas um evangelho. A palavra evangelho significa boas novas. Boas novas. Aí fala, essas boas novas podem se referir a qualquer outra boas novas. Porém, dentro do contexto da Sagrada Escritura, dentro do contexto de Cristo, falando sobre Cristo, significa boas novas de salvação. Um evangelho visto sobre 4 ângulos, escrito por pessoas que andaram com Cristo. E a palavra do Senhor nos diz, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, Paulo diz: e eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, os evangélicos são conhecidos como pessoas que pregam, anunciam o poder de Deus, as boas novas de Deus. Por isso que somos evangélicos, porque transmitimos também as boas novas de salvação. Então, baseado na autoridade da palavra de Deus, e também os evangélicos, nós anunciamos não só as boas novas de Cristo, mas também anunciamos um compromisso com o Senhor Jesus. Os evangélicos poderiam muito bem se preocupar em apresentar a igreja onde ele congrega, apresentar a liderança onde ele congrega. Ele poderia muito bem dizer: gente, venham fazer parte da mesma comunidade, venham fazer parte da mesma religião que eu faço, venham fazer parte do templo onde eu estou. Nada disso. A preocupação maior do evangélico não é essa. A preocupação maior do evangélico é chamar as pessoas a ter um compromisso sério com Cristo e ter Jesus como seu Senhor. Eu costumo dizer que uma coisa é ter Jesus como seu Salvador. Ter Jesus como seu Salvador, muitos querem. Até aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, no que diz respeito a se tornarem servos de Cristo, eles dizem, muitos, né? Eu tenho só um Salvador e o nome dele é Jesus. Porém, à luz dos ensinamentos bíblicos, a gente observa que
Uma coisa é ter Jesus como Salvador, outra coisa é ter Jesus como Senhor. Quando falamos de Senhor, isso exige uma responsabilidade maior. O evangélico ele se torna escravo de Cristo. A palavra escravo significa servo. E Jesus é o nosso Senhor. Então, o apelo de anunciar a Cristo aos outros, basicamente esses princípios são o que os evangélicos têm em comum. Eles tornam-se no impulso evangélico, com raiz histórica, na tríplice ênfase da reforma protestante. Vocês lembram da reforma protestante? Na ocasião de Martinho Lutero? Aproximadamente no ano 1500, né? Deus, o Senhor da história, ele usou muitos reformadores no decorrer da história. Não foi apenas Martinho Lutero. Teve outros também que tentaram revolucionar sua geração, tentaram e conseguiram de alguma forma realizar algumas reformas dentro da Igreja de Cristo, na obra de Deus. Porém, o mais conhecido é Martinho Lutero. Se você ainda não conhece a história de Martinho Lutero, eu convido você a conhecer a história de Martinho Lutero. Existem dezenas, certamente centenas de livros que falam sobre ele. Se você não tiver condições de nem querer comprar livro, você pode acessar a internet, tem vários vídeos compromissados, né? Tem várias leituras também através do Google. Você pode conhecer um pouco mais sobre Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um padre, né? Um monge, que viveu ali aproximadamente no ano de 1500 da nossa era, depois de Cristo, né? E naquela ocasião o catolicismo pregava tradições humanas acima da Bíblia, como por exemplo, pregava-se muito que a salvação era através de sacrifícios humanos. E Martinho Lutero se sentia incomodado porque não conseguia se libertar das opressões psicológicas, das opressões demoníacas, do pecado, né? Então ele leu a Bíblia e ele viu lá escrito: e o justo viverá da fé. E aí, baseado nesse texto bíblico, ele descobriu, né, que a salvação é mediante o sacrifício de Cristo, mediante a fé no sacrifício de Cristo. A Martinho Lutero protestou, né? E ao protestar, ele fez questão de citar. Vamos ver o que ele citou ali no sermão, só no resumo, no principal. Aqui, cadê? Reforma protestante. A autoridade das Escrituras, Martinho Lutero deixou bem claro que a Bíblia está acima das tradições humanas, a autoridade da Bíblia. A salvação pela fé, nós somos salvos mediante a fé no sacrifício de Cristo. O sacerdote universal do crente, através da morte e ressurreição de Cristo. Antigamente, né, só o sacerdote tinha acesso à presença de Cristo, de Deus, né, lá no templo. Através da morte de Cristo, hoje todo crente é um sacerdote e tem livre acesso à presença de Deus. Então, de acordo com o missiólogo Paulo Pomervelini, podemos dizer que o movimento pentecostal contribui com esse impulso evangélico descrito acima, com a natureza dinâmica. Esqueceu de citar aqui os detalhes, como por exemplo, somos salvos mediante a graça de Deus. Mas independente disso, o comentarista ele está fazendo um resumo, nos mostrando quais são as bases, quais são as crenças de um evangélico, que é na palavra de Deus. Somos pentecostais. Você é pentecostal? O segundo ponto nos diz: somos pentecostais. Com o termo pentecostal, nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo, que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos do século do primeiro século.
Nas palavras do missiólogo Paul, essa experiência do Espírito Santo repassou a história da igreja. Ela remonta à obra do Espírito Santo com a igreja que começou no dia de Pentecostes. Então, amados irmãos, nós somos pentecostais. Nós somos pentecostais. Nós cremos na ação do Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz, né? Essa promessa diz respeito a todos aqueles, tanto perto quanto estão longe. Por que o comentarista está dizendo que nós somos pentecostais? O que acontece? Nem todos os irmãos em Cristo acreditam na atuação do Espírito Santo nos dias de hoje. Existem muitos irmãos que pensam, que acreditam que a manifestação dos dons espirituais acabaram, cessaram. Tem muitos irmãos que acreditam que os dons espirituais, no que diz respeito ao batismo com o Espírito Santo e outros dons espirituais que Paulo cita na carta aos Coríntios, Paulo fala sobre profecia, dons de maravilhas, dons de variedade de língua e assim por diante. Então, muitos irmãos acreditam que Deus já não batiza mais com o Espírito Santo nos dias atuais. Mas o comentarista está deixando bem claro, né? Nós somos pentecostais. O batismo com o Espírito Santo não cessou. A palavra do Senhor nos diz que no dia de Pentecostes, o que era o dia de Pentecostes? O Pentecostes é uma festa que acontece. Digo porque até onde eu sei, os judeus até hoje comemoram. Mas vamos voltar, então vamos pensar aqui no sentido bíblico do acontecimento da época. O Pentecostes era uma festa que era comemorada 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa. É a chamada festa das primícias, festa das colheitas, onde os primeiros frutos daquela colheita eram oferecidos ao Senhor. E Jerusalém estava superlotado de pessoas, de judeus de várias partes do mundo e de outras pessoas que iam para Jerusalém para cultuar a Deus, participar da festa. Aí naquela ocasião, Deus derramou o teu poder e muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, ao ponto de algumas pessoas até acharem que os apóstolos estavam embriagados. E Pedro dá um testemunho ali que eles não estavam embriagados, mas o que estava acontecendo naquele dia era promessa de Deus que está registrado no livro do profeta Joel. Depois você pode estar lendo lá também, pode estar lendo na sua Bíblia, Atos capítulo 2. Então esse movimento causado pelo Espírito Santo na igreja primitiva, muitas pessoas foram transformadas, irmãos, para ter autoridade que os apóstolos tiveram para pregar para pregar diante das autoridades religiosas daquela época, diante do Sinédrio. Tentaram calar Pedro e João uma certa vez, né? Está lá em Atos Apóstolos capítulo 4, né? E eles deixaram bem claro: nós determinamos que vocês parem de falar no nome de Jesus. Aí os apóstolos Pedro e João disseram: julguem entre vocês, devemos obedecer a vocês ou a Deus? Porque nós não devemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então, a igreja primitiva, eles sofreram, mas eles não ficaram calados, eles não pararam de falar do amor de Deus. Eles não tinham nada a ganhar, irmãos. Pelo contrário, quanto mais eles pregavam, mais perseguição, mais chicotada, mais prisão, morte e assim por diante. Então, esse impulso missionário, esse desejo missionário, não era deles próprios, era o Espírito Santo que enchia eles com poder e autoridade para eles estarem pregando. Glória a Deus nas alturas. Então lembre-se, se você crê na palavra de Deus, não existe nenhum texto bíblico, não existe nenhuma palavra na Bíblia dizendo que o batismo com o Espírito Santo cessou. Deus continua desejoso de encher o seu povo com o Espírito Santo. Contribuições pentecostais às missões.
Uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar a igreja onde Cristo ainda não foi anunciado. Então, irmãos, o Espírito Santo ele nos capacita a realizar a obra missionária. O apóstolo Paulo ele deixou bem claro que a preocupação dele era plantar igrejas onde Cristo ainda não havia sido plantado, onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Então, Deus quer nos usar para levar o Evangelho aonde Cristo ainda não foi anunciado. E essa coragem, essa autoridade para você enfrentar os demônios, porque os demônios, eles respeitam o povo de Deus, os demônios, eles respeitam quem serve a Deus em temor e autoridade. Quando chega um cristão em um determinado ambiente, e esse cristão tem compromisso com Deus, esse cristão vive uma vida de compromisso com Deus, vive uma vida cheia do Espírito Santo, com certeza o diabo, ele vai respeitar a presença do Espírito de Deus que está na sua vida. Então, o Espírito Santo ele é indispensável para o complexo desafio de plantar igrejas. Esse entendimento está na base do importante crescimento evangélico depois de missões operadas pela obra pentecostal desse sentido. A cada oportunidade que o censo, lembra do IBGE aqui no Brasil? Pois é, a cada oportunidade que o IBGE tem de realizar as pesquisas no Brasil, a gente observa que o número de cristãos tem crescido e o número de pentecostais também tem crescido. E eu quero que vocês saibam, irmãos, que ser pentecostal é mais do que pular. Tem pessoas que já me perguntaram, como por exemplo, você é pentecostal? Tem alguns que até brincam, né? Se você é pentecostal, me dá um sinal. Mas aqui, dentro do contexto aqui, tem gente até que se pergunta uns aos outros, você é pentecostal? Não. Aí vamos supor que eu diga eu sou. Só que na mentalidade de muitos irmãos, ser pentecostal é alguém que pula, é alguém que sapateia, é alguém que grita, é alguém que falta colocar o banco, as cadeiras nas costas. Tem gente que pensa que ser pentecostal significa você fazer aviãozinho dentro da igreja, correr para lá, correr para cá, e talvez se tornar até o centro das atenções no culto, mesmo que ele não queira, mas quando acontecem movimentos diferentes, querendo ou não, acaba chamando a atenção. Mas eu quero que você saiba que ser pentecostal é muito mais do que isso. Ser pentecostal, primeiramente, é você crer na palavra de Deus. Ser pentecostal, irmãos, é você crer na realidade dos dons espirituais, é você crer que Deus continua batizando com o Espírito Santo. Ser pentecostal é você viver aquilo que você prega. Todas essas reações que eu estou me referindo aqui, todas não, né? Algumas reações que eu citei aqui, como por exemplo, se você está na igreja cultuando a Deus e sente que Deus falou com você, você pode chorar, você pode dobrar o seu joelho, você pode se derramar na presença de Deus, você pode abraçar, uma irmã pode abraçar uma outra irmã. Isso é normal, glória a Deus por isso. Agora, quando acontecem reações antibíblicas, chamadas de meninice, tem que tomar muito cuidado, tem que pedir a Deus sabedoria, porque o crente está cheio do Espírito Santo, mas o crente não é doido, não. O crente está cheio do Espírito Santo, mas ele não fica inconsciente, não. Há quem diga que Deus me tomou e eu fiquei fora de mim. Irmãos, para isso acontecer, só se o crente, para Deus deixar um crente fora de si, só se esse crente tiver passado por uma experiência chamada de arrebatamento de sentido, onde o corpo dele está ali e ele começa a ter visões de Deus. Mas enquanto o crente está cultuando a Deus ali normal, ele não fica fora de si não, ele não fica doido não, ele não fica doente não, ele fica consciente das suas atitudes. Negócio que às vezes muitos de nós somos tomados pelo emocionalismo, acabamos extrapolando, né?
na forma de adoração a Deus. Muito cuidado mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, falando sobre missões transculturais, contribuições pentecostais, né? E aqui, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo. Tá vendo, irmãos? O sucesso da obra missionária, através do Espírito Santo, está baseado no o quanto damos lugar para o Senhor trabalhar em nossas vidas. Cadê? Assim podemos dizer, inclusive tem até uma referência aqui, né? Que é bom a gente estar analisando, né? Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo, um lugar semelhante ao que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ver o que está escrito aqui, capítulo 16, versículo 6 em diante. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele conduziu a vida do apóstolo Paulo. E aqui Deus guiou o Espírito Santo. E aqui Deus guiou Paulo através do Espírito Santo. E foi através de uma visão, né? Então Paulo foi obediente à voz do Espírito Santo. Passa a Macedônia e nos ajuda. O Espírito Santo, ele conduziu a igreja de Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, deixa eu ver aqui. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nós observamos aqui a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E diz a palavra de Deus que eles estavam orando, buscando ao Senhor em jejum e consagração. E naquela ocasião, Deus falou com os profetas. Assim, disse o Espírito Santo: apartai-me para mim, Paulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho chamado. Então eles estavam adorando ao Senhor. E o Espírito Santo, que é o dono da obra missionária, conduziu aquele culto e disse, bradou ali, né? Separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. E os dois realizaram uma grande obra para o Senhor, nosso Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. A obra missionária depois do Pentecoste, a causa da obra missionária da primeira igreja, a descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja que é a igreja primitiva. O Senhor Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até os confins da terra. Por isso, o período em que a igreja cristã viveu o seu maior crescimento foi o do primeiro século de nossa era. Ali começou o poderoso movimento de missões. Nesse sentido, os 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento. Antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos de poder. Lembra da promessa de Cristo? O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Aí Deus encheu a igreja primitiva, os apóstolos, com o Espírito Santo. A princípio, eles ficaram um pouco acomodados. A princípio, eles acharam que a prioridade era ficar ali em Jerusalém, só em Jerusalém.
E ao mesmo tempo eles estavam, de certa forma, receosos, preocupados, e agora o que vai acontecer com nós? Aí a palavra do Senhor nos diz que Deus permitiu a morte de Estevão, que foi o primeiro diácono a ser morto ali na igreja primitiva. Depois da perseguição que veio sobre Estevão, a morte de Estevão, a palavra do Senhor nos diz que os discípulos se espalharam com medo daquela perseguição. Os discípulos se espalharam, porém os apóstolos ficaram ali na sede em Jerusalém. E onde os discípulos chegavam, eles anunciavam as boas novas de salvação, revestidos de poder, que dava coragem para eles, né? E você que está me ouvindo, você é um crente corajoso ou você é um crente medroso? Você é um crente que ama a obra de Deus ou você é um crente que não se preocupa em fazer a obra de Deus? As pessoas sabem que você é um cristão ou você é um crente pouco escondido? Lembre-se, Deus colocou você como testemunha dele na terra. A expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas além das fronteiras da Palestina. O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja do primeiro século. Embora o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, pois ele estabeleceu igrejas nas 4 províncias romanas, Galácia, Macedônia, Caia e Ásia. Também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus, tais como Barnabé, Pedro, Cira, Filipe, João Marcos, Apolo, Áquila, Priscila. Nesse aspecto, podemos dizer que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, a expansão da obra missionária. Deus usou, os apóstolos usou, mas Deus tinha uma visão maior. Deus não queria salvar só os judeus. Deus então transforma a vida do apóstolo Paulo. Atos capítulo 9, a partir do versículo 1. Paulo se torna o maior missionário do Novo Testamento no que diz respeito ao aspecto humano. A gente sabe que o maior missionário é Cristo, mas como ferramenta de Deus foi o apóstolo Paulo no sentido de pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele fundou igrejas nas 4 principais províncias romanas. O apóstolo Paulo fez discípulos, ganhou almas para Cristo. O apóstolo Paulo, ele é responsável pela maior quantidade de volumes de escritos ali, se tratando das cartas, né? O apóstolo Paulo ele escreveu umas 13 cartas, mas ele foi muito usado. Mas não foi só o apóstolo Paulo. Eu estou fazendo um panorama, estou fazendo um resumo, viu, irmãos? Que a gente não tem tempo para entrar em detalhes. Mas Deus não usou, o Espírito Santo não usou apenas o apóstolo Paulo. O Espírito Santo também usou Áquila, usou Priscila, usou Silas, usou Timóteo, usou Lucas, apesar que o nome de Lucas não aparece assim como escritor do Evangelho, o escritor de Atos, mas foi Lucas, que era amigo de Paulo, que escreveu o Evangelho, que leva o nome dele, Evangelho de Lucas, e escreveu também Atos dos Apóstolos. E o Espírito Santo também usou Filipe, que era um dos diáconos da igreja primitiva. Lembra que nós estudamos sobre isso? Ele era diácono que fez uma obra de evangelista, quando ele pregou a palavra de Deus para aquele mordomo da rainha de Candace. Lembra lá que nós estudamos? Atos dos Apóstolos, capítulo 8. O Evangelho em Samaria. Cadê onde que está esse texto bíblico para a gente não perder? Atos capítulo 8. Filipe e eunuque etíope. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai à banda do sul, ao caminho que der de Jerusalém. Depois você pode estar lendo aí na sua casa, né? Atos Apóstolos capítulo 8, a partir do versículo 6. Quando Filipe evangelizou através do Espírito Santo aquele eunuco. E diz a palavra do Senhor que ele estava lendo o livro do profeta Isaías e ele não conseguia entender, e Filipe então explicou para ele. Então, o comentarista deixa bem claro que Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado pelo Espírito Santo a pregar para um africano. Deus não faz acepção de pessoas, realmente.
Deus não faz acepção de pessoas. Deus falou com Pedro, Deus falou com o apóstolo Pedro, depois você pode estar lendo lá na sua casa, né? O apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconhece que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pedro orando, teve a visão, lembra da visão de Pedro? Que ele viu um lençol cheio de vários animais. Deus falou, come, ele falou, não vou comer, isso é impuro. Deus falou, não considere impuro aquilo que eu santificar. Pedro recebeu a visita dos empregados de... Cadê o nome dele aqui, que me fugiu o nome aqui? Nós vamos ter de Cornélio, né? Cornélio era um religioso, precisava ter um encontro com Deus. Porém, Cornélio era gentil. Pedro foi até Cornélio, orou por ele, pregou por ele. Ele foi cheio do Espírito Santo. E Pedro viu que Deus não faz acepção de pessoas. Jesus morreu por toda a humanidade. Toda a humanidade. Deus não faz acepção de pessoas. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus Cristo, ele chama todos. Terceiro e último ponto, a ação do Espírito Santo e a obra missionária. A função do Espírito na obra missionária. Dentre as muitas funções do Espírito Santo estão as de ungir, glória a Deus, inspirar, separar e enviar. Então é o Espírito Santo que unge, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que enche o missionário e a missionária de poder e de autoridade. É o Espírito Santo que te inspira, meu irmão e minha irmã, a transmitir as boas novas de salvação. Aleluia! É o Espírito Santo que separa, lembra do texto que nós lemos, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, onde os irmãos estavam cultuando, o Espírito Santo falou, separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. E é o Espírito Santo que envia. Quando você sai para pregar as boas novas, quando você sai para orar por alguém, quando você sai para falar do amor de Deus para alguém, o Espírito Santo está te enviando. Aleluia! É o Espírito Santo que envia homens e mulheres para os 4 cantos da terra, como missionários do Senhor. Por isso a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Vemos esse princípio com o nosso Senhor Jesus, que foi ungido pelo Espírito Santo. Vocês lembram desse texto bíblico? O profeta Isaías profetizou cerca de 700 anos falando sobre Jesus. E o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas, enviou-me para restaurar os contritos. 700 anos depois da profecia de Isaías, entra Jesus na sinagoga para cultuar a Deus. Recebe a oportunidade para ler o livro, para ler o Antigo Testamento, e então leia o texto que está no livro do profeta Isaías. Isso. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e ele diz, hoje se cumpriu essa palavra entre vós. Depois você pode estar, se você tiver alguma dúvida, você pode estar lendo na sua casa. Isaías capítulo 61, versículo 1 a 3, e depois Lucas capítulo 4, versículo 13. O Espírito Santo capacita para a obra missionária. Então é o Espírito Santo que capacita. Nós temos vários textos bíblicos aqui, né? Atos capítulo 8, 29, Atos 13, 22, Atos 20, 28, Atos 16, versículo 4 até o 7, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 18. Então é o Espírito Santo que capacita a sua igreja. O Espírito Santo é quem escolhe, envia missionários para anunciar as boas novas de salvação ao mundo. Temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. O que está escrito aqui em Atos capítulo 6, o comentarista colocou aqui, eu acho que vai ser muito interessante isso aqui. O nosso tempo está acabando, igreja, mas eu quero citar aqui, cadê? Atos 16, versículo 4, cadê? É o mesmo texto que nós lemos. Nesse sentido, o Espírito Santo também é o instrutor dos ministros da Palavra de Deus no exercício da programação da mensagem no campo missionário. Cadê aqui? Tem uma coisa interessante aqui. Tá. Irmãos, olha só. Então Deus falou com o apóstolo Paulo. Passa a Macedônia e nos ajuda através de uma visão. Paulo atravessou a Macedônia
e depois de obedecer à voz do Senhor, ele pregou, ele foi preso. Lá na prisão, Paulo e Silas orando, meia-noite, Deus realizou uma grande obra ali, o carcereiro se converteu a Cristo, houve um terremoto ali. Então Deus tinha um propósito. A prisão de Paulo ali era por detrás daquela prisão de Paulo ali, por detrás da permissão de Deus naquela prisão estava a salvação daquele homem. Irmãos, chegamos ao final do nosso estudo. Deus age por meio do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Vou orar por você. Não temos mais tempo para prosseguir. Amado Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada irmão que participou desse estudo. Pai querido, venha abençoar cada um de uma maneira poderosa. Perdoa os seus pecados, regenera, santifica, transforma. Nos ajuda, Senhor, a realizar a obra missionária. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados irmãos, nós não lemos todos os comentários no detalhe, mas deu para você ter uma base, né? Então, o último comentário falava sobre Deus age por meio do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, você possa guardar a palavra do Senhor em seu coração. Até o nosso próximo encontro, estudando a 6ª lição. E eu também estarei ministrando um estudo aqui para os irmãos. Nós estaremos estudando sobre o livro de Apocalipse. Quem escreveu o livro de Apocalipse? Então nós vamos estar estudando sobre quem escreveu, onde viveu, o que ele fez e assim por diante. Se inscreva no nosso canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Compartilhe essa palavra com seu amigo, com seu vizinho, com alguém que você reconhece que precisa ouvir a palavra de Deus. Lembrando que nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor Jesus. Um abraço.